Capricórnio, bem-vindo ao Xamanista Tarô, sou a Graziella e essa é a sua leitura para março de 2023. Essa leitura é para Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral, então pega só o que for para você, o que não fizer sentido, deixa de lado porque vai servir para uma outra pessoa. Considere que essa é uma previsão para março, eu estou fazendo essa gravação na metade de fevereiro. Então a gente vai falar de alguma coisa que provavelmente para muitos de vocês ainda vai acontecer. Mas como a leitura é geral, pode ser que eu esteja falando com alguém que já está passando, que passou de recente, pelo assunto que a gente vai falar aqui. Você pode sempre inverter os papéis, se você estiver lidando com alguém do signo de Capricórnio, pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Vamos lá, vamos ver o que eles têm para te dizer. Veja também se as outros signos fortes do mapa, porque assim, aqui a gente vai falar de uma energia que é a coisa mais importante para você saber no momento que você vier parar nessa leitura, mas sempre acontece um monte de coisa ao mesmo tempo em várias áreas da nossa vida, então dá uma olhada no seu Sol, Lua, Ascendente, Vênus e também no seu Júpiter, para ver que outras energias tem por aí para você. Cap, Capricórnio, o que Capricórnio precisa saber? Reflexão, um arcano maior, o jardim, 5 de rosas. Eu sabia, essa daqui estava aparecendo enquanto eu embaralhava, o relâmpago e um outro arcano maior, o mestre Hilarion. Sabia, no fundo do maço, equilíbrio invertido. Agora, para a leitura de vocês aqui, eu já vejo um alerta com relação a alguma conexão sua, ou pode estar isso aqui relacionado com os teus filhos. Eu não sei se tem crianças envolvidas, tá? E aí, quando aparece crianças aqui, a gente fala teus filhos, pode ser crianças grandes, tá? Mas eu tô vendo aqui da parte de alguém, pode ser você ou a pessoa com quem você tá lidando, tem alguma coisa de imatura, como que eu vou dizer? Tem uma certa imaturidade. Ou para discutir coisas no modo geral, ou com relação a esse assunto específico que vai acontecer aqui. É como se fosse acontecer uma conversa ou uma discussão, e que aí corre-se o risco de acontecer uma ruptura entre vocês, de cada um seguir um caminho, e aí, com isso, eu não tô vendo para todo mundo rupturas definitivas, tá? Para alguns de vocês, a gente tá falando ruptura, assim, pode ser uma coisa momentânea. Mas isso vai ser causado porque alguém, é como se alguém estivesse falando alguma coisa, ou vai reagir de uma forma impensada, de uma forma, mais uma vez, tá? Imatura, trazendo informações que impensadas, falando sem refletir antes, né? Ou mais uma vez trazendo informações que não têm fundamento, informações que não têm não tem verdade. Eu espero que faça sentido para você isso, Capricórnio. Informações superficiais, assim, não tem verdade naquilo, não tem embasamento científico, seja lá o que isso significa também, sabe? Eu espero que faça sentido. Tem uma coisa impulsiva aqui e, mais uma vez, tá? Seja lá qual for a questão aqui que está sendo discutida, né? Ou a informação que está sendo trazida aqui, eu repito, é uma coisa de muito superficial, que seja lá quem for que vai falar isso, ou vai trazer essa informação aqui, ou vai reagir, está fazendo isso de uma maneira impensada, não pensou um segundo e completamente assim desequilibrada. Ai, Capricórnio, socorro. Bom, vamos ver o que mais com o tarô. Eu espero de coração que tenha feito sentido pra vocês o que eu tô vendo aqui.
que mais? Por favor, Capricórnio, precisa saber como é essa leitura. 8 de ouros, então, isso daqui pode vir a acontecer no seu local de trabalho, ou pode ser uma conversa sobre trabalho, ou uma coisa assim, sobre finanças, pode estar relacionado com trabalho, finanças, o assunto aqui. O julgamento. As de paus, 9 de copas. E é interessante porque essa conversa também pode estar relacionada como vou dizer, ao ponto de vista que uma das pessoas tem. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem que tá bombando na minha cabeça aqui. Ó, no fundo massa, um 8 de copas. Um exemplo tá bombando aqui que é assim, então, por exemplo. Tô pensando, falando com a outra pessoa. Tô pensando em abrir um negócio aqui de vender suco de manga batido com leite. Aí outra pessoa, não, mas você não pode fazer um negócio desse. Isso daqui que você tá fazendo é errado, vai fazer mal para as pessoas. As pessoas podem morrer porque vai tomar leite com manga. E aí o outro lado, não, mas isso daí que você tá falando não tem nenhum embasamento científico. Mas você conhece alguém que morreu porque tomou leite com manga? Não, mas é assim que é. E você tá fazendo isso tendo consciência de que você tá fazendo mal para as pessoas e você só tá pensando no seu ganho financeiro, no seu dinheiro. Tá bom? Você só pensa em você. Aí você, não, mas o meu desejo é esse. Eu tenho essa vontade de abrir esse negócio. Eu tô com essa inspiração de que, assim, vai vender pra caramba lá no meu trabalho. Sabe, se eu fizer essas vitaminas de leite com manga. Mas você tá pensando só em você, no seu dinheiro. Você não pensa em ninguém. E aí, entendeu? Como que isso daqui pode virar todo uma conversa? Então tá bom, pronto. De repente, tá acontecendo essa ruptura. Estão brigando, cada um vai querer ir para um lado, vão parar de se falar, repito, momentaneamente. E aí, foi um exemplo, tá? Mas que enquanto eu tava embaralhando, não parava de vir na minha cabeça essa história de leite com manga. E tem alguém que tá correndo risco aqui mesmo de alguém virar as costas, ir embora e não querer nem conversar mais com a outra, nem dividir mais as suas ideias, suas inspirações. Para alguns de vocês, aqui a gente pode estar falando, inclusive, de uma sociedade de trabalho, tá? Talvez essa pessoa aqui, mesmo sendo um filho, tá? Por que não? É alguém que essa pessoa que teve essa ideia de fazer vitamina de manga com leite e queria chamar para trabalhar junto, né? Para fazer parceria, mas é isso. Eu tô vendo um tipo de discussão, assim, por uma coisa que é tão... eu vou chamar de banal, até por um julgamento errado. Por um julgamento errado, uma distorção das coisas. Então, assim, nossa, o fato de eu querer fazer manga com leite é porque eu não me importo com as pessoas vão passar mal com isso? Não tem nada a ver. Mas para essa outra pessoa tem, já vira toda uma outra coisa pessoal. Ai, que leitura estranha. Bom, espero que faça sentido para você. Pode ser que isso venha fazer sentido, como a gente disse no início dessa leitura, mais adiante, durante o mês, tá? Eu não sei, Capricórnio. Tem alguém aqui que não só não reflete, não pensa antes de falar, não tem embasamento nas próprias crenças, nas coisas que acredita, nos julgamentos que faz, né? Como também não pesa as coisas. Não pesa, como se aqui tudo fosse, sei lá, um balaio de gato que só pega um monte de informação e junta tudo e aí parece que é tudo um bololô, tudo a mesma coisa. O fato da pessoa gostar de leite com manga faz dela uma pessoa egoísta, que só pensa em dinheiro, materialista. Entende como que não tem nexo nenhum, não tem conexão nenhuma uma coisa com a outra?
Mas para essa pessoa tem? Eu não sei se a gente está falando de alguém aqui que tem uma dificuldade, talvez, de organizar também as próprias ideias. Ai, não sei, tem essa impulsividade. E com isso, eu não tô vendo uma má pessoa, de jeito nenhum. Não é uma má pessoa, tá? Eu até tô ouvindo pelo contrário, estão falando pelo contrário. Então, assim, não é uma má pessoa. É só mesmo alguém que tem uma imaturidade, uma parcela infantil com relação ou a essa situação aqui, a esse assunto que vai causar essa discussão, né? Ou para alguns de vocês eu tô vendo que é alguém que pode ter dificuldade de passar as suas ideias, de formular as suas ideias. Então, assim, não é porque a pessoa é preguiçosa, não quer se aprofundar nos assuntos. Não, a pessoa que não, simplesmente tem dificuldade para se aprofundar, tem as suas crenças enraizadas, tem os seus pré-julgamentos já muito fechados. Mesmo que não faça nenhum sentido, para essa pessoa faz de alguma forma, tá? E tem uma dificuldade, alguém tem uma dificuldade de discutir, de trocar ideias, tá? Mais uma vez, Capricórnio, eu sinto para a maioria de vocês, a gente tá falando de alguém com quem você tá lidando, mas pode ser você, tá? Pode ser a tua energia. Se for esse o caso, estão falando, olha, se autoavalie com relação a isso, se auto-observe, tá? Para você não correr o risco de discutir à toa aqui e ter uma ruptura com uma pessoa à toa. Então, por uma coisa até aqui de mal entendido. Mal entendido. Tá bom? Vamos ver o que mais. Eu vou tirar outro baralho de tarô. Pode. Olha aí, mais uma vez esse 8 de copas. Tem muito forte aqui o risco de alguém virar as costas e ir embora e não querer mais dividir suas ideias, ao querer desfazer essa parceria, essa amizade, alguma coisa assim. O que mais, por favor? Um 6 de ouros, que aqui chama sucesso. É interessante porque o 6 de ouros, ele fala de ajuda, ele fala de dar e receber também. Sabe o que é interessante aqui? A gente tem esse exemplo, né, de eu tô falando a minha inspiração, o que eu quero e tudo. Isso daqui pode ser o inverso, no sentido que essa pessoa mais inocente, tá? Que não tô nem gostando de chamar de maturidade, que pode ser, tá? Mas dessa coisa, essa inocência. Pode essa pessoa ter tido uma ideia, uma inspiração, uma coisa que ela quer fazer e que mais uma vez, tá? Alguém que, assim, foi, fez, falou e já começou, mas sem pensar, sem fazer planos, sem se aprofundar no assunto, né? Com uma ideia muito superficial e muito inocente da coisa. E talvez aqui o outro lado vai querer mostrar os dados. Não, olha, você tá achando que é assim, então pesa as coisas. Isso daí não é bem assim. Isso daí que você ouviu lá no grupo do WhatsApp, essa informação não é bem assim, funciona assim, assim, assado. E a outra pessoa não vai ter dificuldade para absorver essa verdade, esse realismo, esses dados científicos. Isso já significa, entendeu? Essas provas, esses fatos reais. Talvez aqui a discussão aconteça, ou tenha o risco de acontecer, porque o outro lado, querendo ajudar, vai mostrar fatos reais que a outra pessoa não tá afim de ver. Ou não consegue.
Ah, bom, enfim. Você já entendeu. O que mais? Um 9 de paus invertido. Aqui chama força. Pode ser... A invertida pode ser um exagero. Olha, é difícil, viu? Eu não sei com quem que você tá lidando aqui, Capricórnio. Mas é difícil. É difícil porque, assim, por mais que essa pessoa não tenha essa impulsividade, não saiba das coisas ou desse assunto específico de uma maneira aprofundada e tudo, é assim, alguém que não... É muito difícil de conversar com essa pessoa. A gente falou aqui que a gente tá falando de alguém que tem uma dificuldade de conversar, de discutir ideias, de abrir sua mente, de pesar as coisas. Ó, Capricórnio, eu tô ouvindo aí que pra muitos de vocês, você tá achando que é sempre a outra pessoa, são sempre as outras pessoas, e é você. Ou você que tá assistindo, que tá lidando com Capricórnio. Tá bom? Toma essa, é eles que estão falando. Né? Aquela coisa, não, teimoso, não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Tipo isso. Um 2 de ouros invertido. Que aqui chama mudança. Tá vendo? É alguém que não tem... Tá equivocado, mas assim, não de cabeça dura aqui. Não quer mudar, não vai mudar de opinião, não vai mudar. Então, assim, desde que o minha bisavó nasceu, todo mundo sabe que leite com manga faz a pessoa morrer. Mas tem dado científico? Olha aqui. Aqui nesse estudo tá falando que não é, que é um mito. Não, mas olha, se eles falaram desde lá de trás, há 1000 anos, então é porque é assim mesmo. Ah, eu não sei, é só um exemplo, tá bom? Eu nem sei se faz mesmo mal, se não faz. Mas é só um exemplo. E alguém não tá disposto a mudar. Você vai mostrar por A mais B, repito, dados científicos, fontes seguras de reportagem, tudo, e as pessoas não aceitam, não vai aceitar. No fundo do maço, pra gente fechar essa primeira parte, aí eu vou tirar uma cartinha de oráculo. A gente tem um 9 de espadas, que aqui chama crueldade. E pode ser que aí no meio disso tudo, dessa discussão aqui, alguém fique extremamente irritado e acabe ferindo a outra parte com as palavras. Até com uma certa maldade, um pouco de crueldade aqui. E muito disso, tá? Eu repito, eu não sinto que a gente tá falando de uma pessoa má. Mas até essas palavras que ferem aqui, essa crueldade, pode vir dessa coisa imatura e dessa impulsividade. Não falou, não refletiu antes de falar, pronto, falou um monte de groselha que fere. Depois, se parar pra pensar, a pessoa é capaz de se arrepender, a pessoa é capaz de, pô, não precisava ter falado isso, ou não devia ter falado isso, ou isso que eu falei não é nem isso que eu penso, na verdade, sabe? Saiu. Ah, eu não sei mesmo. Eu não vou ficar passando pano pra essa pessoa porque eu não sei com quem que vocês estão lidando. Mas é isso que eu tô sentindo aqui, tá? Tô falando o que eu tô sentindo. O 9 de espadas me fala muito de arrependimento também, tá vendo? Eu não sei. Essa pessoa aqui que fala ou age de maneira infantil ou impulsiva, depois se arrepende. Ou vai se arrepender nessa situação específica. Vamos ver o que mais que eles têm pra dizer, então, com os anjos e ancestrais. Pra gente finalizar. Agora, mesmo que não tenha uma ruptura definitiva aqui, essa discussão vai mudar a relação de vocês. Vai mudar de alguma forma o relacionamento que vocês têm hoje.
daqui vai ser uma coisa assim, bem inesperada. A gente tá falando desde o início dessa leitura, né? Como o assunto, mas que não... Seja lá quem for, assim, uma discussão inesperada. Pô, eu contei esse negócio, ou eu fui pedir essa ajuda, ou fui transmitir essa notícia, alguma coisa assim, mas assim, não imaginei que fosse virar isso. Que fosse acabar assim. Ancestral das estrelas, siga a voz da sua alma. É interessante essa carta de ancestral, né? Porque a gente acabou de falar dessa coisa do mas o meu bisavô fazia, minha tataravó falava isso, e antes deles, sabe? Outro. A gente pode estar falando aqui de alguém, mais uma vez, que tem uma crença específica ou um julgamento, uma visão específica de alguma coisa, ou de um modo geral, de mundo, de vida, que foi passado pelos seus ancestrais, e é muito difícil a pessoa mudar de ideia. Tá? Mesmo que você prove com documento, com documentação, de que não é bem assim como ele ou ela foi ensinado, tá? Mas é alguma coisa que vem assim de muito longe. Como essa história, não foi à toa que eu pensei essa história do leite com manga. No fundo, maço, a bruxa branca. Seja a luz. Então, assim, olha, o Capricórnio, essa carta para mim serve para os dois grupos, tá? Tanto para você que tem essa crença bem enraizada, tá? Quanto para você que está lidando com alguém que tem a crença bastante enraizada. Estão falando, olha, considere, se você que está com a mente mais fechada nesse momento, estão falando, considere essa documentação, essas provas ou esse argumento que essa outra pessoa está falando. Tá? Porque o fato de alguém transmitir uma coisa assim há tanto tempo, será que significa que é assim mesmo que funciona? Pegando essa história do leite com manga, sabe? Agora, para você, obviamente, para você que está no outro grupo, que está lidando com alguém com uma mentalidade mais fechada, é assim, sim, realmente. Mesmo que essa pessoa, nesse momento, não vá aceitar, não vá querer ver, é até quase como se fosse uma sua obrigação mostrar a verdade. Falar a verdade, mostrar as provas, tá? Mesmo que seja muito difícil para essa pessoa engolir a realidade. Mas é quase como se uma obrigação que você tivesse de colocar essa sementinha aí de realidade ou de verdade, de raciocínio, de alguma forma nessa pessoa, tá bom? Capi, Capricórnio, então é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma luz, um alerta importante, principalmente para quem precisava. Então tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte, e a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. Beijos e até mais. Tchau, tchau.